No início, o erro aparece como vergonha. O estudante baixa os olhos e se recolhe diante do próprio resultado. A sala parece dizer que falhar é perder valor. Mas essa leitura não é inevitável. O erro também pode ser observado, compreendido e transformado em ponto de partida para aprender com mais presença, coragem e cuidado. A correção em vermelho ocupa o quadro e parece transformar o professor em juiz. Quando cada marca é recebida como condenação, o aprendizado se fecha. Uma pedagogia mais humana troca o medo pela conversa. O que aconteceu? O que ainda não foi compreendido e qual tentativa pode nascer agora? Corrigir também pode significar acompanhar. Sozinho, o estudante segura a prova como se segurasse uma sentença. O silêncio do pátio amplia a sensação de fracasso. Ainda assim, um resultado não define uma pessoa. Ele oferece dados sobre um caminho percorrido. Ler o erro sem humilhação permite separar o acontecimento da identidade e abrir espaço para uma próxima tentativa. A professora diante da tela revela outra dimensão do sofrimento, o cansaço que se acumula quando tudo precisa parecer perfeito. A exaustão não é falta de caráter. É um sinal que pede escuta, limite e apoio. Cuidar da saúde docente também significa criar condições para ensinar sem transformar cada dificuldade em culpa pessoal. Durante a prova, a dúvida atravessa os estudantes. O lápis para a atenção se dispersa e o medo de errar toma o lugar da curiosidade. Uma sala formativa não elimina toda insegurança, ela ensina a permanecer diante dela. Perguntar, tentar, revisar e tentar novamente são movimentos legítimos do pensamento em construção. Apresentar uma ideia diante da turma exige exposição. O suor e a tensão mostram o quanto o julgamento pode pesar. Em vez de exigir desempenho impecável, podemos cultivar uma escuta que acolha a tentativa. Quando a sala permite dúvidas e pausas, falar deixa de ser uma prova de valor e se torna uma prática de participação. Depois da aula, a professora apoia a cabeça nas mãos. O trabalho invisível também cansa. Planejar, mediar conflitos, responder expectativas e continuar disponível. Reconhecer esse sofrimento não é desistir da educação. É abandonar a fantasia de autossuficiência e construir uma formação que inclua descanso, colaboração e cuidado coletivo. As máscaras iguais sugerem uma escola que exige o mesmo rosto de todos. Sob essa aparência de normalidade, cada estudante carrega medos, histórias e ritmos diferentes. Ensinar não é apagar diferenças para produzir uniformidade. É criar um espaço em que cada pessoa possa experimentar, revelar dificuldades e construir uma presença própria. As barras na janela simbolizam uma aprendizagem presa ao medo. Quando o erro é punido antes de ser compreendido, a curiosidade aprende a se esconder. A educação pode abrir essa janela, permitir perguntas, admitir incertezas e reconhecer que pensar é atravessar limites, não repetir respostas já prontas. A comparação entre a nota alta e a nota baixa organiza a turma em vencedores e perdedores. Mas a aprendizagem não cabe em uma única escala. Uma avaliação formativa procura avanços, obstáculos e possibilidades. Ela devolve ao estudante uma pergunta mais potente do que venceu ou perdeu. O que você descobriu sobre seu próprio processo? No corredor do exame, os estudantes esperam com o corpo tenso. A avaliação se torna ameaça quando separa desempenho de dignidade. Podemos avaliar sem humilhar, estabelecer critérios claros e devolver orientações úteis. O objetivo não é medir medo, mas acompanhar o desenvolvimento e indicar caminhos concretos para a continuidade do estudo. O livro enorme e a fala rígida representam o conhecimento como autoridade distante. Quando só existe uma resposta permitida, a dúvida parece um defeito. Uma educação viva reconhece que compreender também é investigar, comparar e reformular. O professor não perde autoridade ao dialogar, ele transforma a autoridade em responsabilidade compartilhada. O boletim provoca dread e aponta para o professor como acusador.
A nota pode informar, mas não deve encerrar a conversa. O estudante precisa encontrar ali uma orientação, quais habilidades já estão presentes, quais precisam de apoio e qual pequeno passo pode ser praticado. Feedback é mais fértil quando preserva a possibilidade de mudança. No corredor vazio, a professora parece pequena diante de uma instituição enorme. O isolamento profissional pode fazer qualquer dificuldade parecer exclusivamente individual. Recolocar o sofrimento no contexto é um gesto de justiça. Condições de trabalho, políticas escolares e redes de apoio também participam da experiência docente. Ninguém precisa sustentar tudo sozinho. Uma mão se levanta, e a pergunta nasce com coragem. A curiosidade começa quando alguém aceita não saber. Em uma cultura que celebra apenas o acerto, perguntar parece arriscado. Em uma cultura de investigação, a pergunta é força. Aprender é permitir que a dúvida reorganize o caminho e amplie o mundo possível. Ao redor da mesa, professora e estudantes observam materiais e ideias diferentes. A aprendizagem aparece como encontro, não como transmissão unilateral. Conversar sobre caminhos possíveis torna o erro visível sem torná-lo vergonhoso. Cada hipótese pode ser testada, ajustada e compartilhada, até que o grupo descubra algo que ninguém encontraria sozinho. No olhar do estudante, perguntas se refletem como pequenos pontos de luz. A mente não é uma caixa fechada, mas um processo em movimento. Pensamentos difíceis podem ser observados sem obedecer a todos eles. Essa distância flexível permite acolher a experiência, escolher valores e agir mesmo quando a certeza ainda não chegou. O experimento não saiu como planejado. Há peças espalhadas, surpresa e frustração. Mas uma tentativa que falha também revela relações, limites e novas perguntas. Quando a turma examina o que aconteceu sem procurar um culpado, o laboratório se transforma em espaço de investigação. O erro deixa de ser fim e vira evidência. No círculo de debate, opiniões se encontram com intensidade. A discordância pode assustar, mas também amplia o pensamento. Uma conversa formativa não exige que todos terminem iguais, exige escuta, argumentos e disposição para revisar posições. Aprender com o outro é suportar a complexidade sem reduzir a diferença a uma ameaça. Diante da tela, a estudante pinta com liberdade. A criação exige aceitar que o primeiro traço não precisa ser definitivo. O processo artístico ensina uma lição para toda aprendizagem: experimentar, observar, alterar e continuar. A incerteza não é a ausência de competência. Muitas vezes ela é o espaço onde uma forma nova começa a aparecer. O globo reúne lugares, histórias e perguntas. A professora não entrega um mundo pronto, convida a turma a olhar de vários pontos de vista. Conhecer é ampliar referências e perceber relações. Quanto mais perspectivas entram na sala, menos o erro parece uma vergonha individual e mais se torna uma oportunidade de construir entendimento. O quebra-cabeça colorido ainda não está completo. As mãos testam formas, trocam peças e aprendem com cada tentativa. Resolver um problema raramente acontece em linha reta. A persistência não é insistir cegamente, mas perceber o que não funcionou e mudar de estratégia. Assim, a dificuldade se converte em inteligência prática. A régua se curva sem quebrar. Ela sugere uma flexibilidade que não significa ausência de firmeza, mas capacidade de responder ao contexto. Também podemos aprender a ajustar estratégias diante de uma dificuldade. Flexibilidade psicológica é abrir espaço para a experiência presente e escolher uma ação coerente com aquilo que realmente importa. Duas pessoas observam a mesma forma a partir de lados diferentes. Cada posição revela um contorno e esconde outro. O diálogo começa quando reconhecemos que nossa perspectiva é parcial. Rever uma interpretação não diminui ninguém. Pelo contrário, mostra disposição para aprender, incorporar novas informações e construir uma visão mais ampla. O livro aberto diante da estudante parece pesado porque compreender exige esforço. A testa franzida não anuncia incapacidade, anuncia trabalho intelectual.
Em vez de apressar uma resposta, podemos dar tempo para relacionar ideias, formular hipóteses e pedir ajuda. A dúvida acompanhada pode se tornar concentração, e a concentração pode se tornar descoberta. Sentados na grama, professora e estudantes compartilham ideias em um espaço menos rígido. A formação acontece também quando o corpo respira e a conversa encontra tempo. Aprender não é apenas acumular respostas, mas desenvolver confiança para testar caminhos, reconhecer limites e continuar em relação com os outros. O foguete quebrado registra uma tentativa ambiciosa. A decepção está presente, mas não precisa comandar a cena. Ao examinar a estrutura, a turma pode descobrir forças, falhas e possibilidades de reconstrução. O fracasso deixa de ser um rótulo sobre quem criou e passa a ser informação para o próximo projeto. A apresentação ilumina o quadro, mas ainda há distância entre quem fala e quem escuta. Uma pedagogia do erro pergunta se todos podem participar, inclusive quem precisa de mais tempo. O ensino melhora quando a clareza substitui a intimidação e quando cada resposta pode ser aprofundada, corrigida e retomada sem medo. A linha ultrapassa o limite da folha e continua pela mesa. A imagem celebra o pensamento que não cabe inteiramente em molduras prontas. Criar é aceitar que uma ideia pode sair do contorno, encontrar outro material e mudar de direção. O erro de uma linha pode ser o início de uma linguagem inesperada. A professora se senta na altura dos estudantes e conversa olho no olho. Essa mudança de posição comunica presença e respeito. Escutar antes de corrigir ajuda a entender o sentido de uma resposta e a necessidade por trás de uma dificuldade. A autoridade pedagógica se fortalece quando acompanha, orienta e permanece disponível. Uma prova difícil pode trazer resignação, mas a presença de um colega muda a atmosfera. Apoio não apaga o resultado, impede que ele seja vivido como condenação. Compartilhar estratégias, reconhecer emoções e planejar a próxima tentativa devolve movimento ao estudante. Ninguém aprende bem quando precisa esconder que está sofrendo. A professora olha para o estudante com atenção e compaixão. Não se trata de diminuir expectativas, mas de separar exigência de humilhação. Uma intervenção cuidadosa reconhece a dor, preserva a dignidade e oferece uma ação possível. O cuidado transforma a relação com o erro sem negar a responsabilidade de continuar aprendendo. Os estudantes sentados juntos compartilham um momento silencioso. Nem todo apoio precisa de discurso. Às vezes, permanecer ao lado de alguém já reduz o peso da experiência. Comunidades de aprendizagem são construídas por gestos repetidos de escuta, confiança e disponibilidade para atravessar dificuldades em companhia. A prova continua marcada de vermelho, mas a expressão do estudante mudou. O papel registra uma falha, não registra o valor inteiro de uma vida. Aceitar o resultado sem se confundir com ele permite perguntar o que fazer a seguir. A correção permanece, mas deixa de dominar o sentido da experiência. No círculo de almofadas, o grupo encontra uma forma mais horizontal de conversar. Cada participante pode nomear uma dificuldade e também uma possibilidade. O aprendizado emocional não acontece fora da prática, ele se exercita quando a turma escuta, responde com respeito e transforma experiências em escolhas mais conscientes. A luz atravessa a janela e encontra o estudante em um momento de pausa. Depois da tensão, respirar não é abandonar a tarefa. É recuperar espaço interno para olhar o passado sem ficar preso a ele. Quando a experiência é acolhida e digerida, o presente volta a ter leveza e direção. As correções ainda estão no papel, mas o estudante respira com tranquilidade. O resultado não desapareceu, mudou a maneira de ser recebido. Há paz quando a pessoa consegue dizer, isso aconteceu comigo,
mas não é tudo o que sou. A partir dessa distinção, a aproximação pode nascer sem pressa e sem derrota. A turma ri de um engano no quadro e o riso não humilha ninguém. O equívoco foi exposto, compreendido e incorporado ao processo. Uma cultura escolar saudável não transforma toda falha em espetáculo, mas também não precisa temê-la. Humor, cuidado e análise podem coexistir quando a dignidade de todos é preservada. A professora tira o pesado casaco acadêmico e parece recuperar movimento. A imagem lembra que nenhum papel profissional precisa cobrir a pessoa inteira. Ensinar exige competência, mas também pede leveza, descanso e autenticidade. Deixar cair uma camada de cobrança pode abrir espaço para uma presença mais viva diante da turma. Diante da sala, a professora se mantém ereta e luminosa. Não é a imagem de alguém sem problemas, mas de alguém que aprendeu a agir apesar deles. Vitalidade não significa negar o sofrimento. Significa integrá-lo, escolher valores e transformar a experiência em presença capaz de sustentar outras pessoas. O modelo científico é apresentado com orgulho. A turma não celebra apenas o resultado final, mas o caminho de pesquisa, tentativa e colaboração que o tornou possível. Uma escola que valoriza o processo prepara estudantes para resolver problemas reais, onde revisar, negociar e recomeçar fazem parte da própria criação. A estudante que antes temia falar agora ocupa o centro do palco. Sua confiança não nasceu da ausência de medo, mas da prática de permanecer presente enquanto o medo passava. A voz se torna firme quando encontra escuta. Educar também é criar condições para que cada pessoa possa aparecer sem precisar ser perfeita. O abraço depois da prova reconhece um esforço que não cabe na nota. Concluir uma tarefa difícil pode trazer alívio, alegria e gratidão pela companhia. O sucesso, aqui, não é apenas acertar. É atravessar a dificuldade, aprender algo sobre si e reconhecer que a cooperação também faz parte da conquista. No jardim, os estudantes celebram juntos. O cumprimento das mãos marca uma conquista compartilhada e aponta para o futuro. Florescer não é permanecer feliz o tempo todo, é desenvolver recursos para continuar criando, relacionando-se e agindo com sentido. A aprendizagem termina uma etapa, mas deixa aberta a possibilidade de novos começos.